E aí, gente, hoje eu vou falar sobre a família real britânica. O que será que vai acontecer? Será que ela vai acabar agora que Betinha não está mais entre nós? Será que vai continuar tudo a mesma coisa? Vai acabar? Será que vai mudar alguma coisa na família real? Enfim, vamos aqui conversar um pouco sobre esse assunto. Eu acho interessante a gente observar algumas coisas. Eu não sou, assim, especialista ou uma estudiosa na família real britânica, mas eu procuro me manter informada o máximo que eu posso. Eu acho também que por ter morado lá, eu ainda me interesso muito pelo que acontece na Inglaterra, então, e também acho interessante a gente observar o que acontece num país que influencia tantas decisões aí pelo mundo, né? Então eu peguei alguns pontos que eu considero importante a gente observar aí nos próximos meses e nos próximos anos também. Então, se você acabou de chegar aqui no canal e não me conhece, meu nome é Karina Estrela, aqui eu falo de inglês, música e outras coisas, falo de cultura de uma forma geral. Então, já se inscreve aqui no canal se você não for inscrito, e se você quiser, assim, dicas mais dinâmicas, mais rápidas, eu tô nas outras redes também, tô no Instagram, tô no TikTok, então vai lá me seguir, porque lá tem dicas, informação, ideias, enfim, eu bato um papo com vocês lá com mais frequência no Instagram e no TikTok. Bom, primeiro eu quero falar uma geral aqui, dar uma geral sobre a família real britânica. Eu não vou falar sobre a história, porque a história é muito longa. Na verdade, a história da família real britânica é mais longa do que a história da Inglaterra. Então, esse também não é o foco do vídeo. Eu quero falar mais sobre as funções deles do que sobre a história. Mas acho interessante conhecer. É muito longa, é bastante tempo de pesquisa e estudo. Então, se te interessa, dá uma olhada aí, porque é uma história interessante até de conhecer. E história é importante pra gente entender o presente, quando a gente, não só da família real britânica, mas de qualquer lugar, principalmente do Brasil. Se a gente estuda história, a gente entende o presente, não é verdade? Mas vamos falar aí das funções, né, da família real britânica. Governar não é uma delas. Então, o último rei que tentou governar foi o rei James II, que foi de 1685 até 1688. Ele tentou governar, mas ele foi deposto. Então, desde então, nenhum outro rei ou rainha tentou fazer isso. Então, governar realmente não é uma das funções deles. Então, o que eles fazem, né? Eles têm uma função muito mais, assim, cerimonial, protocolar, do que uma função de governar, né, de governo mesmo. Então, acredito que em situações assim, em algumas situações chave da diplomacia inglesa, da diplomacia britânica, eles talvez exerçam alguma função ali. A gente sabe de alguns momentos da Rainha Elizabeth que ela foi importante em alguns momentos ali para a diplomacia, mas não era a função dela, né? Então, o que eles fazem? Eu acho que eles têm, na minha opinião, eles têm uma vida relativamente fácil ali, porque é muito pouca responsabilidade, né? Eles têm que seguir um protocolo, não deve ser fácil seguir aquele protocolo, mas, né, não tem uma responsabilidade ali muito grande. Não sei o quanto que isso vale a pena ainda para a Inglaterra, né? Vale a pena manter, não é que eles mantêm uma família, né? Essa família ela é mantida pelo dinheiro do contribuinte. Então, tem toda uma estrutura ali, não é só a família, não. Tem palácios e castelos, enfim, tudo isso, e cerimônias, né, que precisam ser sustentadas ali para manter a tradição. Não sei se vale a pena. Eu acredito que isso atraia muitos turistas também, mas não sei até que ponto isso vale a pena ali para a população. Tem muita gente que é contra e tem muita gente que é a favor. Então, não sei, a gente não tem aqui, apesar dos políticos brasileiros terem essa característica também, né, que a gente precisa trabalhar muitos meses para sustentar a estrutura ali, mas eles não são reis e rainhas, né, eles acham que são, mas não são. Bom, o rei, ele não é só o rei da Inglaterra, ele é rei de outros países também. Eu vou explicar, eu vou colocar algumas imagens aqui na tela para ficar mais fácil de entender. Bom, essa primeira imagem aqui
você tá vendo duas ilhas. Essas são as ilhas britânicas. A menor é a ilha da Irlanda, que tem Irlanda do Norte e República da Irlanda. E a maior é a Grã-Bretanha, que aí você vai ter a Inglaterra, o País de Gales e a Escócia. A Grã-Bretanha é a ilha. O Reino Unido, ele já é um estado, ele é considerado um estado que é formado de 4 países: Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte. Então aqui nessa segunda imagem você já está vendo o Reino Unido. O rei, ele é rei do Reino Unido e de outros países também. Já nessa imagem aqui, é uma imagem do Mapa Mundi, eu estou mostrando para vocês os países da Commonwealth. Que são os países, é uma comunidade de países que fizeram parte do Império Britânico e que depois da independência decidiram manter a monarquia. Então por isso que às vezes você vai lá para o Canadá, por exemplo, e você tem a moeda lá no dólar canadense, a imagem da Rainha Elizabeth. Apesar deles terem conseguido manter um certo poder aí, tem muita gente que não tá feliz com essa situação. O funeral da rainha tá acontecendo ainda, o corpo dela tá passando por alguns lugares, né? Ela tava na Escócia e vai passar por vários lugares até chegar em Londres, né? Então, durante esse percurso aí estão acontecendo alguns protestos, algumas pessoas foram presas. Então tem gente que não quer mais a monarquia, muita gente não quer. E muita gente ainda defende, né? Mas esse é um assunto que tá sendo discutido já há algum tempo e eu acredito que agora, com a morte da rainha, isso vai ser discutido ainda mais. Talvez houvesse aí um certo respeito pelo tempo que ela ficou no trono e pela idade dela, mas agora eu acho que muita gente vai discutir aí o fim da monarquia. E alguns países não querem nem fazer parte mais do Reino Unido, né? A Escócia, a gente já sabe disso há algum tempo. Em 2014 eles fizeram um referendo. A votação foi bem acirrada, então eles não conseguiram sair do Reino Unido. A votação foi para não sair, eu não me lembro, eu vou colocar aqui na tela o número, mas foi 50 e poucos % que votaram não. Então não foi assim... foi bem acirrado mesmo, e eles já estão querendo fazer mais um referendo, né? Então eles estão esperando agora que isso aconteça de novo, ano que vem, talvez. Então tem essa movimentação para acabar com a monarquia, alguns países querendo sair. Então acho que vários assuntos vão ser discutidos agora, né? Esse negócio do referendo da Escócia, na época eu acompanhei tudo e eu me lembro que tinham vários pontos negativos, assim. Um deles era o econômico. A Escócia não tem um banco central, então eles teriam que refazer toda a estrutura financeira e política da Escócia para conseguir ser independente de fato. Então tem uma série de coisas aí que muita gente quer que aconteça. Eu acredito que eventualmente vai acontecer, porque isso é uma discussão muito antiga, mas não acredito que isso aconteça de uma hora para outra. Mais um assunto que eu quero trazer aqui é do lado podre da família real britânica, né? E nem tô falando das fofocas, porque fofoca de vez em quando a gente escuta por aí, mas tô falando do histórico, né? De tudo que eles fizeram, dos absurdos, né? Porque o Império Britânico foi, se eu não me engano, o maior império, né? Eles tiveram mais colônias do que todos os outros países. E aí, com a morte da rainha, esse assunto veio à tona. Muita gente tá falando, ela não era boazinha, e enfim, muita gente gosta dela, mas gosta por quê, né? Enfim, eu acho que é uma oportunidade pra gente questionar vários assuntos, não só sobre a família real britânica, mas sobre todos os países aí, não só sobre a Inglaterra, né? Não só focando na família real, mas sobre todos os países que tiveram
colônias e que exploraram, inclusive, o nosso caso aqui, né? A gente olha para a Europa, nossa, mas tantas coisas que eles fizeram, mas tantas coisas horrorosas que eles fizeram também, né? Então a gente precisa começar a questionar uma série de coisas. Muita gente falando sobre reparação histórica, né? Então, eu acho que esse é um assunto que vai vir à tona, muita gente vai discutir isso ainda, e eu acho muito importante, mas eu acho importante que não fique só na Inglaterra, que isso por isso que eu falei que é importante estudar história, né? A gente entender como que a gente chegou aonde a gente chegou, né? Por que certos países são tão bem estruturados e outros não, né? Então a gente precisa entender e entender a importância da reparação histórica. E assim, mais um ponto que eu quero levantar aqui é mais sobre a rainha Elizabeth. Tem muita gente falando coisas horríveis sobre ela, enfim. Não era santa, obviamente, fez muita coisa que não foi legal. Mas uma coisa que eu quero dizer aqui é que ela era uma mulher muito forte. Eu fico imaginando o que foi para uma mulher de 25 anos, ela era muito jovem, assumir aquela posição ali numa época dificílima, porque hoje ainda é difícil você ser mulher numa posição de liderança, numa posição de destaque. Imagina naquela época. Então, não era santa, não era, né, fez um monte de coisa ali que não foi legal, mas ela foi uma líder e uma mulher muito forte também, que precisou manter a tradição numa época de mudanças tão rápidas, né? Então eu acho que, apesar de muitas coisas, ela conseguiu manter um equilíbrio ali entre modernidade e tradição. Não deve ter sido nada fácil, mas enfim, eu acho que a gente tem que olhar para os dois lados. Teve o lado complicado dela, o lado meio sombrio da família, né, que não é só dela, mas também tem muita coisa que ela conseguiu fazer ali, que ela conseguiu se impor apesar de todas as dificuldades. Bom, e para responder a pergunta lá do início do vídeo, o que vai acontecer com a família real, eu acho que eles vão continuar existindo aí por muito tempo ainda. Eu acho que talvez daqui a alguns anos ou algumas décadas a família real não faça mais sentido e eles acabem com a monarquia, mas eu acho que ainda vai continuar por um tempo. O Charles ele já foi nomeado, mas ele ainda não foi coroado, então tem um tempo aí. Eles dizem que em até um ano ele pode ser coroado, então muita coisa pode acontecer nesse ano. A gente percebeu aí que a saúde dele não tá lá grandes coisas, né? A gente não sabe o que é, mas parece que a saúde dele não tá muito boa também. Então, existe a possibilidade dele não ser coroado? Existe. Não sei se isso vai acontecer, a gente não sabe de nada. Mas eu acho que eles vão continuar mantendo a tradição aí por alguns anos ainda, mas cada vez mais eles serão questionados. A necessidade deles existirem ali será questionada. Não sei se a gente vai ver a queda da monarquia, né? Nós, na nossa existência, a gente vai ver, mas eu acho que eventualmente a monarquia vai acabar. Então esse foi o vídeo de hoje. Se você acha que faltou aqui algum ponto a ser discutido, coloca aqui nos comentários e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!